Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar a respeito hoje de um argumento muito interessante também, que é ao redor da Terra, o que existe assim, como que funciona, né? Em base a novos estudos, em base a uma nova forma de trazer então as notícias, né? E assim tudo se desenvolvendo como deve ser mesmo, né? Ou seja, a capacidade do ser humano ele deve ser tratada de uma forma a estar evoluindo sempre, né? Então, o que eu posso falar a respeito então da Terra são os estudos que trazem hoje um sentido mais diferenciado e que uma boa pesquisa deve ser sempre mantida a novas interpretações com base em estudos dimensionados por tais perguntas, né? Então, assim, o que acontece com os ventos, por exemplo? Os ventos eles fazem você ter a qualidade entre a vibração da Terra, chamada telúrica, e a vibração cósmica, que é a estabilidade da química, da temperatura que forma com que nós vivenciamos uma sensibilidade saudável ao nosso desenvolvimento, né? Então, os ventos eles confortam essa matéria, então gerenciada sempre por um estado entre partículas que se absorvem uma das outras, né? Ou seja, eu já falei a respeito disso, que elas se entretêm, né? Então dão sustância a novas matérias, a uma nova forma, por exemplo, a areia, por exemplo, os territórios assim que se formam, a terra, e assim dão a propriedade, então sempre com esses líquidos e essas energias que se esbatem, né? Então vão trazendo essa matéria fixa, formando, e assim então uma dimensão sobre vocês poderem já ter um certo entendimento a respeito. Então tá. Então a formação da Terra é esses bateres de energias que trazem as moléculas diferenciadas, e assim vamos melhorando cada vez mais. Ok. Os ventos servem então para dar a dimensão e assim a formação sobre todo o contexto que amplifica a nossa maturidade sobre o comportamento da matéria, tá? Por isso somos inteligentes e racionais sobre a existência. Beleza. Os ventos eles mantêm um certo equilíbrio de temperatura, lembrando. Então por que o vento é tão importante? Porque ele é capaz de levar aos ambientes que assim a energia distribuída, né, sobre a natureza então formada, eles vão e assim interagem para poder manter sempre um melhor equilíbrio. Ok. O que acontece? A Terra ela vai formando uma certa dimensão pelo vento, então, né? Então ele constrói patamares como camadas de água que sejam mais finas, fortes, talmente icebergs, por exemplo, e assim a estrutura ao lateral da Terra, em toda a forma lateral da Terra, tem a estrutura sobre o gelo, por exemplo. Então essa estrutura que forma tal entendimento é a lógica sobre a construção natural do bem-estar entre as moléculas naturalmente amadas, né? Ou seja, é uma estrutura que dá um entendimento a você respeitar o funcionamento dessa química, e então elas interagem e criam essa camada que condensa a Terra numa estrutura onde ela possa estar sempre a melhorar-se, né? Então é muito importante vocês estarem vendo alguns estudos a respeito dessa matéria. Por quê? Porque então, dado que o vento ele gera essa proteção, digamos, ele deve ser visto com tal critério e assim compreendido por ser feito de todas as moléculas, e então inteligente sobre criar essas, como tem alguns cientistas dizem sobre a memória da água, né? Então somos todos biologicamente muito interessantes e muito agradáveis a poder trazer sempre um conhecimento, uma forma de você
se amar a natureza, né, a cuidar, então respeitar as temperaturas, o motivo de tal, por saber exatamente qual é o funcionamento que isso traz ao nosso conforto, ok? Então eu aconselharia vocês a estar fazendo uma boa pesquisa a respeito de como que é esse tal funcionamento, né? E vocês vão vendo que sempre tem aquele lado que diz que é muito bom vocês verem, dado uma estrutura muito interessante, com fontes que te dão ao entendimento sobre camadas protetoras, né? Como por exemplo a aura, como por exemplo vocês absorverem um conhecimento sobre o tratamento diferente de uma temperatura de uma química, né? Então é muito gostoso vocês estarem vendo como é realmente esse estudo, para poder ter certa a dimensão de como se desenvolver. Por isso que é importante vocês estarem vendo algo nesse sentido, tá? Então assim, o ser humano consciente do território que ele tem, como é formado e assim por diante, ele é capaz de compreender ao futuro e como então desenvolver-se de uma forma correta, né? Então é muito importante vocês estarem vendo a respeito disso, tá? Então, claro, existem sempre os astros, né? Então parte daí faço um segundo vídeo para vocês entenderem também. Então só lembrando, os encontros dessas energias, ou seja, essa pode chamar mesmo como se fosse o encontro das águas, né? Então cada encontro de água tem uma certa temperatura e emana um certo tipo de líquido, e assim eles vão se solidificando, e assim ao passar dos anos eles vão se modificando e sempre se melhorando. A camada de vento é o que circula, condensando sempre o sistema, tá? De uma melhor saúde e de uma proteção, tá? Um grande abraço, amo muito vocês, até mais.